Sofri um estupro adolescente, eu fui a vítima, né? E aquela coisa, você estava de minissaia, eu estava de uniforme de escola. Eu estudava no colégio de freira, estava indo para a escola. Mas você estava de minissaia, você estava pelada, você é culpada. Eu fui tratada como culpada. E o estuprador, beleza, tá tudo bem com ele, né? Ele está no direito dele por ser homem. E isso fez muito mal para mim. Então eu fiquei durante 1 ano sem conseguir ficar perto de nenhum homem. E um belo dia eu falei, não quero mais isso, eu vou me vingar de todo mundo. O sujeito adicto é aquele sujeito que não está mais sendo movido por um desejo, porque o desejo pressupõe uma escolha, e o adicto não está podendo escolher, ele é obrigado a fazer, ele é coagido a fazer. Há uma coerção interna, há um comando interno, algo internamente, algo dentro dele, algo na vida psíquica dele o faz refém. E ele é obrigado a atuar, a agir. Esse é o problema da adicção. O sujeito perde o controle. Foi num jogo do Brasil, numa Copa, e dei um beijo num cara e dali eu fui pra cama e eu não sabia absolutamente nada de sexo. Teve uma hora que o rapaz falou assim pra mim, mexe também. E eu falei, mexer o quê? E ele falou, como assim? O que está acontecendo aqui, né? E a partir disso, então, o meu prazer era chegar em casa de madrugada e ver a minha mãe na janela. E eu chegava cada dia com um homem diferente e um carro diferente. Então, todo dia tinha um show. Na realidade, eu estava usando o meu corpo, né, como uma arma contra mim mesma. A compulsão sexual é uma disfunção da sexualidade. Significa que o sexo vai estar sendo desempenhado sem dar à pessoa a satisfação que ela gostaria de ter. Por incrível que pareça, o compulsivo não se satisfaz com a sua atividade sexual, que é exagerada, que é além daquilo que ele gostaria. Quando é que a gente consegue entender que alguém está com uma compulsão sexual? Alguém vive uma compulsão sexual quando apresenta uma atividade sexual da qual ele é refém. Ele não consegue controlar, ele não consegue ter sobre a sua necessidade sexual um domínio e acaba fazendo sexo muito mais do que seria confortável e desejável. Como que a gente identifica a compulsão sexual? Quando a pessoa que percebe, e que às vezes ela não entende como isso funciona, ela percebe que ela tem a forma de viver a sexualidade dela sempre colocando em risco a vida dela. É como se ela tivesse um padrão, né? Ela tem um padrão de funcionamento da sexualidade dela que coloca a vida dela em risco. E a vida, às vezes, até das pessoas com as quais ela se relaciona também em risco. Não sentia o menor prazer. Só que eu saía com 3 homens, 4 homens por dia, quantos aparecessem. E uma compulsão leva a outra, né? Aí eu comecei a beber, eu comecei a usar drogas, um monte de coisa. Fiquei reprovada na escola muitas vezes por conta disso. E é uma doença. Eu nunca tive um orgasmo. Eu não tinha orgasmo com esses homens. Na realidade, eu saía com eles, eu tomava banho, me enrolava numa toalha e entrava embaixo da coberta. Quer dizer, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de absolutamente tudo. Na realidade, o que acontecia é que eu estava me permitindo sofrer outros estupros. Era assim que o meu corpo tratava isso.
O sexo é utilizado como válvula de escape. Sexo, quando é utilizado como válvula de escape, pode ser um grande sinal, né, de que a pessoa está indo para a compulsão. O sexo não precisa ser utilizado como válvula de escape. Escape significa o quê? Peraí, então eu estou com a pressão aqui, como se fosse na panela de pressão, aquela para soltar a pressão. Então, se estou utilizando o sexo para liberar a pressão que eu estou sentindo internamente, ou um prazer que eu estou buscando, que eu não estou encontrando na vida, peraí, eu tenho que realmente parar e analisar. Mas as pessoas não fazem isso. E, geralmente a compulsão sexual ela anda junto com outras compulsões. E a compulsão sexual, como eu falei, ela é dificilmente identificada. A compulsão sexual ela é uma coisa horrorosa, porque na realidade o que você quer é ser tocada, você quer ser abraçada, você quer se sentir amada. E aí, para conseguir sexo, a outra pessoa vai dizer para você tudo que você quer ouvir. Ela vai tocar em você com afetividade ou não, mas você está recebendo um toque. E para você que não recebe nada, aquilo é muito. Ou seja, você vive de migalhas na compulsão. E a fissura que existe por uma droga também é descrita pelo compulsivo frente à necessidade de fazer sexo. Depois que ele faz, ele se acalma e cumpriu então com uma obrigação. É muito mais algo que o compele a fazer para ter a sua tranquilidade recobrada do que a busca pelo prazer. A adicção é quase um mecanismo de defesa, uma maneira do sujeito se defender de sentimentos potencialmente catastróficos para a vida subjetiva. O mundo interno dele, as emoções, estão de tal forma desequilibrados, esmagadores, dolorosos, violentos de alguma forma, que ele vai buscar se defender de todo esse emaranhado de questões internas, intrasubjetivas, através de atuações na realidade externa. Quando um sujeito está num domingo, por exemplo, um domingo frio, solitário, cinza, e sai de casa e vai contratar um serviço de prostituição e tem uma relação sexual sem proteção, por exemplo, ele está tentando, de alguma forma, resolver algo da ordem de uma dor interna. Então, você tem uma doença que você não conhece essa doença, você tem uma dor intensa, uma dor imensa, e você não é reconhecida. Muito pelo contrário, você é esmagada por conta da sua doença. Infelizmente, a nossa sociedade não consegue tratar o compulsivo como uma pessoa que precisa de ajuda. É que nem a depressão, né? Não tem depressão, tá de mimimi. E é horrível a depressão. A síndrome do pânico é uma coisa horrorosa. E a compulsão leva. Eu passei pela depressão, eu passei pela síndrome do pânico, eu passei por várias coisas oportunistas que vão se acoplando na compulsão sexual. O compulsivo tem o desejo aumentado, o gatilho para o sexo muito exacerbado, e isto tem a ver com um neurotransmissor chamado dopamina. A sustentabilidade dessa excitação é dada por um outro hormônio, a noradrenalina, e daí todo esse ciclo vai se repetindo 1, 2, 3 ou mais vezes por dia e, como eu disse, retirando dele a possibilidade de trabalhar com tranquilidade, acessa a internet no trabalho, procura uma parceira ou um parceiro ali dentro do ambiente de trabalho, ou sai desse ambiente para buscar alguém no horário em que deveria estar trabalhando, prefere dormir menos e fazer sexo nas horas em que deveria estar descansando, deixa de se alimentar e, logicamente, se não tratado, com o tempo ele vai se depauperando e vai estando sujeito a doenças que são do desgaste físico, consequências do desgaste físico.
também a doenças sexualmente transmissíveis. Sabe-se que 5 a 20% dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica podem fazer troca de compulsão. Hoje em dia se sabe que o cérebro do obeso é semelhante ao cérebro de um adicto. Adicto em drogas, em sexo, em álcool, no tabaco, em compras, enfim. O cérebro do obeso, ele tem maior resistência à dopamina cerebral, no núcleo de recompensa. Então o indivíduo, ele tem que consumir muito maior quantidade de comida para sentir mais prazer. Só que quando o obeso é retirado parte do estômago dele, ele não consegue ter esse grande aporte de comida para atingir maior quantidade de dopamina cerebral. Então ele vai buscar outro tipo de compulsão e acaba que dentre essas compulsões que o obeso faz, ele troca muitas vezes por drogas, por sexo, por álcool, e aí a compulsão sexual está dentro desse contexto. Esses indivíduos no pré-operatório da bariátrica, eles são obesos, muitas vezes eles têm um distúrbio de autoimagem, eles se acham feios, eles têm baixa autoestima, eles não conseguem se olhar no espelho, eles não conseguem se despir para o parceiro, eles têm realmente problemas com a sexualidade. Quando você opera esse indivíduo, acaba que você aumenta os níveis de testosterona no homem, e aí isso melhora a função sexual, melhora a libido, melhora o orgasmo, melhora o prazer. Você reduz o coxinho de gordura que ficava no pênis, então até aumenta o pênis, e aí esse indivíduo tem mais prazer com o sexo. E acaba que ele consegue aumentar mais os níveis de dopamina cerebral com o sexo. Ficam com a autoestima super elevada, começam a não evitar mais festas, vão a mais festas, conhecem mais parceiros, trocam mais de parceiros. É muito comum ter separação pós-bariátrica. Muitas vezes já era um casamento que não andava bem, a paciente obesa estava com aquele marido porque, por conta de autoestima baixa, achava que nunca ia arrumar alguém melhor, e aí quando opera, vê que sexualmente está mais ativa, que tem mais mobilidade, tem mais prazer com sexo, enfim, ela começa a descobrir um novo mundo. Então é muito comum, principalmente, terminarem casamento e ficarem mais socialmente ativas, enfim, sexualmente ativas também. O profissional ele tem que ter uma sensibilidade e uma abertura para se chegar na compulsão sexual. Porque senão a gente olha de novo com aquele olhar patologizante de doença, né, nossa, então você é um tarado, então você não tem autocontrole, você poderia parar se quisesse. Era esse entendimento também que existia até o século passado sobre o alcoolismo. Bebe quem quer. Se torna alcoólatra quem quer. O sexo é a mesma coisa. Tem gente que ainda acha, né, que a pessoa ela desenvolveu a compulsão porque ela é assim mesmo. O caráter dela é duvidoso, ela é promíscua, ela quer saber de fazer muito, ela não se contenta com pouco. Não adianta você olhar para uma pessoa e falar, eu sou compulsivo. Compulsivo, cara, você é galinha. Sabe? Não adianta você olhar para uma pessoa e falar assim, me ajuda, eu não quero mais fazer isso, está me machucando. Eu fui com um cara para a cama que me bateu, que me machucou, eu não quero mais fazer isso. Então não faz, pô. Você vai porque você quer, você vai porque você não tem vergonha na cara, você vai porque você não presta, você é puta mesmo. E aí você é tratada como esse lixo. E se você não reciclar o lixo, cara, se você não, não der a mão para a pessoa, ela não vai sair de lá. Você está no fundo do poço. E aí, ao invés de te ajudar e te estenderem a mão, pisam na tua cabeça, que é para te afundar mais, te afundar mais, te afundar mais. O sujeito que procura um tratamento para compulsão sexual é aquele sujeito que já não está conseguindo mais administrar as próprias atuações sexuais. Ou seja, ele é movido por um impulso incontrolável, que ele não consegue negociar. Mais homens do que mulheres buscam o tratamento para a compulsão sexual. E através de uma pesquisa feita no Brasil, mais precisamente no Programa de Estudos em Sexualidade do Hospital das Clínicas que eu coordeno, consideram-se compulsivos 6
2,5% dos homens, ou seja, 6 a 7 entre cada 100, e mulheres 2,1, ou seja, 2 em cada 100 mulheres. Isso confere com a literatura que traz que muito mais homens do que mulheres passam por essa situação. Geralmente a pessoa que procura tratamento quando o assunto é compulsão sexual, ela procura não pela compulsão sexual. Ela vem muitas vezes por outras compulsões. Geralmente a compulsão sexual ela anda junto com outras compulsões. E a compulsão sexual, como eu falei, ela é dificilmente identificada, né? Porque assim, sexo na nossa sociedade é valorizado. Sexo na nossa sociedade existe um apelo muito grande em relação a fazer sexo, né? Sexo faz bem para a saúde, né? Sexo, então assim, você tem várias mensagens, né? E sexo é assustador também, como eu falei já, né? Então assim, você tem várias mensagens dúbias, né? De sentidos, de duplo sentido em relação ao sexo e à sexualidade. Então é muito difícil a pessoa procurar ajuda psicológica quando o assunto é compulsão sexual. Geralmente ela vem por meio de uma outra compulsão. Então, geralmente é por uma compulsão por drogas, por álcool, por jogo, por trabalho. Existem alguns fatores que vão favorecer com que esse indivíduo caia para a compulsão sexual, como uma família problemática, aquele indivíduo que sofreu abuso na infância, aquele indivíduo que já tem outras compulsões, como o álcool, como o tabaco, enfim. E aptidão maior pelo sexo também. Isso faz com que ele vá mais fácil para esse caminho. Eu tentei 5 suicídios. E aí eu falava assim, você é tão burra, você é tão ruim que nem morrer você consegue. Você tenta se matar e você não consegue. Deixa de ser burra, olha, você não presta para nada. Era nesse nível a coisa, tá? Eu era a pior pessoa do mundo. Eu passei, por exemplo, pela anorexia tendo 52 quilos. Eu vomitava pra caramba, porque eu não queria comer. Eu internei para operar apêndice e entrei em coma, porque eu estava anêmica. Porque eu tomava um suco de laranja por dia, porque eu precisava ser magra, eu me achava enorme de gorda. O tratamento da adicção é muito delicado, porque é um tratamento que deve levar em consideração diferentes vertentes. A psicoterapia individual tenta fazer um mergulho mais profundo na história de vida desse sujeito, quais foram os abalos psíquicos, os traumas, as situações em que ele não conseguiu elaborar psiquicamente. Porque quando nós falamos em elaboração, é o sujeito poder olhar para trás, olhar para a própria história dele e poder, de alguma maneira, se apropriar do que aconteceu, poder entender o que aconteceu. E também, em casos severos de adicção, ou casos graves, ou casos sérios, né? Vamos pensar em casos que precisam de um cuidado maior, e que são muitos, porque a adicção é uma patologia grave, o tratamento psiquiátrico também é indicado. Então, podemos falar em 3 grandes pilares do tratamento da adicção, em que um não anula o outro, né? Nós podemos falar do grupos de ajuda mútua, e no Brasil tem o Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Além disso, é fundamental que o sujeito também se engaje no processo psicoterapêutico individual. Foi a busca do autoconhecimento. Então eu comecei no caminho da meditação, depois eu fui para a massagem, e aí encontrei o Tantra. A terapia tântrica foi realmente o que me salvou. A minha primeira massagem tântrica eu voltei para o útero. E eu comecei a gritar muito no útero. Foi uma dor muito grande. E depois eu fui tratando com a massagem tântrica. A massagem tântrica, ela vai tratar as camadas da cebola, né? Então ela vai tirando todas as nossas cacas, todas as nossas camadas, todas as nossas armaduras, que eram muitas. Então, às vezes, tinha dias assim que eu falava assim, cara, eu não vou. E eu precisava ir. Eu era assistente de um terapeuta tântrico e ele dava muitos cursos e eu era assistente dele. E eu falava assim, eu não quero ir, eu não quero respirar, eu não quero fazer renascimento, eu não quero receber massagem. E ao mesmo tempo eu olhava para mim e falava, mas você reparou o quanto você já mudou de lá para cá? Olha os processos que você está passando, olha as catarses que você está passando. E aí eu ia porque eu falava assim, isso é tratamento. E eu estou me curando.
Nos dias de hoje, o tratamento se compõe de medicamentos e terapia. Os medicamentos que nós utilizamos são aqueles que reconhecidamente inibem a função sexual. Então, mais frequentemente, os antidepressivos e especialmente os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, porque eles têm menos efeitos colaterais. Mas existem também antidepressivos mais antigos, chamados tricíclicos, que da mesma forma inibem o desejo sexual e com isso também são úteis para o tratamento. Mas só este tratamento não é suficiente, até para o bem-estar, para que esse paciente entenda o que está acontecendo e possa, de alguma forma, reformular a sua atitude sexual. Então, uma terapia sexual, que é uma terapia dirigida para exatamente que ele entenda o que se passa com ele e que para ele aprender a exercer um freio, um comando, uma autonomia sobre a sua sexualidade, é aplicada em paralelo ao medicamento. E encontrei a cura dentro dessa terapia. Então, meditação, renascimento, tantra. Hoje eu sou sexóloga e fui estudar. Eu falei, tá, eu preciso estudar isso aqui. Se eu tenho essa doença, eu vou estudar essa doença e eu vou descobrir como tratar isso, porque eu não sou a única. Eu não sou a única que tem isso. Então, hoje eu trato com pessoas que têm depressão, que têm síndrome do pânico, síndrome de ansiedade, compulsões, então, a compulsão alimentar, a compulsão sexual. Eu trato usando a energia sexual como fonte de cura. Eu entendo que o meu corpo é capaz de curar qualquer tipo de doença. Um adicto, ele pode, de alguma maneira, se reorganizar subjetivamente na vida e não mais estar refém desses impulsos, desses padrões de comportamento. Hoje eu tenho filhos lindos, tenho um monte de neto e são lindos. E eu tenho hoje uma relação com os meus filhos de total liberdade. Hoje, por exemplo, eu tenho várias tatuagens. A que eu mais gosto é essa daqui, Free Yourself, né? É essa aqui a que eu mais gosto, porque, cara, é isso a minha vida. Eu não sou aquilo que meu pai fez de mim. Eu não sou aquilo que a minha mãe fez de mim. Eu não sou aquilo que a sociedade fez de mim. Eu saí de dentro dessa caixinha. Hoje eu sou Thelma Lobato. Hoje eu sou eu. Sou uma mulher livre, solta, extremamente centrada, extremamente apaixonada pelo meu trabalho, apaixonada por mim. Porque eu estou super de bem com o meu corpo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Sabe, o meu corpo é o meu templo, o meu corpo é sagrado. Hoje só toca no meu corpo quem eu permito. E olha que é difícil, hein? Não é qualquer um, não.